Fala, fala galera! Sejam bem-vindos ao 150 Graus, o podcast mais quente da internet. No episódio de hoje a gente vai conversar com o Marcelo Bragion, que é um copywriter, um professor de copy, um cara que executa copy todos os dias, ele já entrou aí. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre escrita persuasiva, sobre como usar isso na sua estratégia de marketing digital. O Marcelo, ele tem 1 tonelada de conteúdo aí pela internet, então é o cara que mais ensina isso hoje no Brasil, que eu já vi, uma mega referência que a gente tem no mercado hoje. E a gente vai falar hoje sobre o fator 7 dígitos nos produtos digitais. Então, já convidei o Marcelo aí. Está entrando para a gente poder começar. Fala, Marcelão, bom dia! E aí, cara, beleza? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Show de bola! Então, pessoal, vamos fazer uma introduçãozinha breve aqui antes da gente poder começar a ter uma verdadeira aula com o Marcelo aí. Então, para quem está me escutando agora, para quem ainda não me conhece, para quem não conhece o podcast, meu nome é Igor Gontijo, eu sou sócio do HackerAds. O HackerAds é uma ferramenta de gestão de anúncios para Facebook Ads. Então, a ideia da ferramenta é que você entre nela e que ela te ajude a otimizar suas campanhas e a ter mais resultado. A ferramenta faz uma série de cálculos para você e facilita a sua vida na hora de otimizar suas campanhas. E esse aqui é o 150 Graus, o nosso podcast, onde a gente traz pessoas como o Marcelo, que já tiveram muito resultado aí no mercado de infoprodutos, no mercado de marketing digital, para poder passar um pouquinho de conteúdo para a gente, para poder conversar sobre esse mercado, sobre como ter resultado nesse mercado. E, pessoal, já vou pedir para o Marcelo fazer a introdução dele aí, mas por que a gente não traz aqui só gestores de tráfego, só pessoas que falam sobre anúncios? Copy é uma parte importantíssima dessa parte de tráfego. Inclusive, eu falo aqui em todos os podcasts que de menos que eu foco na parte de tráfego é na parte técnica, é no 2+2 ali, no clicar na ferramenta. E eu me importo muito mais com a mensagem que a gente vai passar com esse tráfego, a mensagem que a gente vai passar com esse marketing. E o Marcelo, ele é um verdadeiro mestre nisso aí. Então, Marcelo, eu queria que você se apresentasse agora e contasse para o pessoal um pouquinho quem que você é, qual que é a sua história, qual que é o seu trabalho aí hoje. Bom, vamos lá. Tá me ouvindo bem aí? Tô super bem. Eu não vou contar a minha história toda, porque a gente tomaria o tempo todo aqui da sua 1 hora de podcast. Mas eu vou falar assim, eu gosto de dizer da forma mais resumida possível que eu sou um ex-metalúrgico, que eu trabalhei na Volkswagen como metalúrgico, ex-frei franciscano, que eu fui frei franciscano por 10 anos, ex-redator publicitário que se tornou copywriter. Então, né, aí você já tem um panorama. Eu tenho 43 anos, estou nesse mercado de copy há 8, mas tem essa trajetória aí, né? Fui metalúrgico na Volkswagen, fui frei franciscano, abandonei faculdade, abandonei a carreira na Volkswagen para me tornar frei franciscano e ajudar os pobres. Depois de 10 anos eu saí e entrei numa agência de redação, numa agência publicitária como redator. E aí depois essa agência quebrou e aí eu tinha uma porta aberta para trabalhar como copy, que eu nem sabia direito o que era, para vender curso de inglês online. E 1 ano depois de estar trabalhando como copy, nós fizemos 3 grandes lançamentos e algumas pessoas do networking do dono dessa escola de inglês começaram a me procurar para fazer o mesmo trabalho que eu fazia para ele, para essas outras pessoas. Nesse momento eu senti que era a hora de caminhar com as próprias pernas, em vez de trabalhar para alguém, trabalhar para mim mesmo, né? E aí nasceu a agência MR Lançamentos, que depois adicionou somos em 3 sócios, né? Eu, o Rodrigo Correia e o Maurício Fantasini. O Maurício Fantasini, o terceiro sócio adicionado aí nessa parceria, que trouxe uma outra agência chamada Propagare Marketing. Então, eu tenho 2 agências hoje, a MR Lançamentos, que é especializada em lançamento de produtos digitais, e a Propagare Marketing, que é especializada em posicionamento e performance de marcas utilizando a internet. A minha habilidade é copy, né? Eu tenho meu sócio que manja muito de tráfego, tenho outro que manja muito de estratégia. Então, a minha pegada é copy, onde eu gasto
80% de todo o meu tempo e energia diária. Não, legal demais, Marcelo. Eu não sabia dessa parte da sua história aí de ser frei franciscano, mas legal demais. E galera, para quem não sabe, eu não comentei isso em nenhum outro episódio do podcast, mas eu também sou ex-publicitário. Só que ao contrário do Marcelo, eu não comecei como redator, eu comecei como arte finalista, que é um nível abaixo ainda do diretor de arte ali. E na hora que eu queria ir mais para copy, para estratégia, os caras que eram donos da agência que eu trabalhava insistiam comigo, falavam: não, Igor, você tem o dom para trabalhar com arte, para fazer design. Se dependesse deles, eu estava nessa até hoje. Mas, Marcelo, eu até queria entrar nesse ponto porque eu acho interessante, porque essa linguagem persuasiva, o copywriting, ele é muito diferente da linguagem que normalmente é usada nas agências de publicidade tradicionais por aí, né? Você teve algum período de transição do copy que você fazia na agência para o copy persuasivo? Teve alguma coisa que demorou mais tempo a entrar na sua cabeça para fazer essa transição mesmo, entender de fato a diferença do copy para a redação que a gente vê por aí na publicidade tradicional? Cara, é engraçado porque não demorou, mas foi um choque. Em que sentido? Eu peguei muito rápido como as coisas funcionavam no copy, diferentemente da redação publicitária. O meu maior desafio é que eu tinha preconceito com a linguagem de copy. Eu achava uma linguagem pobre, uma linguagem meio chula. Porque na agência publicitária você tem aquele viés da estética, do embelezamento visual, da criatividade baseada no branding, né? Como que você vai criar uma campanha, como é que eu falo assim, não só que gere resultado, mas que fique na mente das pessoas. Então, trabalhava muito um campo criativo, esteticamente belo, visualmente falando, mas não trabalhava ali a resposta direta, né? O incentivo direto para a pessoa tomar ação. Então, eu acredito que essa é a diferença fundamental e eu tive um certo preconceito no começo. No entanto, eu não tinha. Era uma oportunidade única que eu tinha na mão. Era aquilo ou eu ficava desempregado. Então, eu tive que engolir o meu orgulho, o meu conhecimento acadêmico, guardei aquilo na gaveta e falei, quer saber? Vou mergulhar nessa porra de cabeça, desculpa ter falado, não sei se podia. Não, é tranquilo. Vou mergulhar nessa porra de cabeça e vamos ver no que dá. O que aconteceu? 3 meses depois, nós já fizemos um lançamento de 7 dígitos. Aí eu falei assim, peraí, isso aqui, desse jeito, que eu não concordo 100%, está vendendo mais do que eu vendia na agência publicitária. Gastando tempo e energia para fazer uma coisa bonitinha, toda criativa e tal. E aqui eu escrevendo de um para um, de uma forma informal, simples, mas direta, objetiva, está dando muito mais resultado. Foi nesse momento que minha chave virou e falou, essa é a direção, esse é o rumo, esse é o caminho que eu quero seguir, e estou nisso até hoje. Cara, legal demais. Tem uma frase do Beto que eu escutei uma vez e eu nunca esqueci, que ele fala... Eu criticava esse tipo de linguagem até o que eu entendi que esse tipo de linguagem é o que funciona. Porque a gente vê isso muito na internet, vê isso muito nas páginas por aí, nos anúncios. E quem é mais publicitário, quem aprendeu aquele marketing mais tradicional, fica com um preconceito mesmo, um pé atrás de falar, essa linguagem aí, esse negócio meio agressivo, meio tosco mesmo, né? Mas, cara, depois você entende que é isso que funciona e por que isso funciona e realmente sua chave vira. Eu mesmo, cara, passei meses e meses e meses escrevendo aquelas headlines tradicionais da publicidade, tipo, esse é o produto que você sempre sonhou, e fui batendo até quebrar isso aí, que é realmente um processo que fica gravado em você. Tem uma coisa aí também que eu gosto de observar, que é o seguinte, quando você vai para o campo da publicidade tradicional, da redação publicitária, o viés é muito mais falar do produto, da marca. Quando você vem para o copy, o viés é falar da pessoa, com a pessoa, para a pessoa. Isso muda tudo. É por isso que depois de um tempo eu comecei a afirmar uma frase que eu gosto muito, que me veio por inspiração, que é
Para mim, em copy não existe B2B, B2C e qualquer outro B que você possa pensar. Para mim, só existe uma coisa em copy, é P2P, é pessoa falando com pessoa. Quanto mais o seu discurso falar com uma única pessoa, mais você consegue atingir o emocional da pessoa e é aí que ela se inclina a acreditar mais em você, a ouvir melhor você e a dar mais atenção àquilo que ela tá, aquele copy que está impactando ela. Então, eu acho que isso aí é a virada de jogo, né? Depois eu até criei uma estrutura chamada menos é mais, né? Quanto menos produto, mais pessoa. Né? Quanto menos você falar do produto, mais você consegue falar com a pessoa. E é falando com a pessoa que ela entende o benefício que ela tem ao adquirir aquele produto. O produto passa a ser um detalhe diante do benefício proposto dentro do copy. Então, isso para mim é o norte, direcionamento. Isso para mim é copy, porque copy para mim, se for perguntar, não tem muito a ver com o que você escreve, como você escreve, tem a ver com comportamento humano. É saber o que você precisa escrever para despertar uma atitude emocional, uma ação na pessoa. Então, o que eu preciso escrever? Não, então, encontrando a palavra certa e dizendo essa palavra para a pessoa certa, você consegue atingir o resultado mais facilmente. Legal. Pessoal, para quem está assistindo isso e que está começando a entender essa linguagem agora, um hack interessante que eu aprendi uma vez com o pessoal da AWAI, para quem está começando mesmo, é simplesmente utilizar mais vezes a palavra você, né, Marcelo? É você colocar mesmo o tempo todo que o copy ali é para a pessoa que está do outro lado. Então, por exemplo, ao invés de você falar, cara, eu vou te ensinar como eu fui do 0 aos 100 mil por mês, um truque simples para você começar a entender isso, começar a fazer algo, por exemplo, você vai aprender como você pode ir do 0 aos 100 mil por mês e só isso você já vai virando a sua chave para poder adaptar o seu copy falando cada vez mais com quem está do outro lado ali. E, Marcelo, a gente falou dessa linguagem da publicidade tradicional, que ela é bem diferente, mas para deixar uma indicação de livro que eu fiquei abismado outro dia de ler, foi aquele Confissões de um Publicitário, do David Ogilvy, que é um livro de 1960, mas o cara ele era publicitário das agências tradicionais lá, mas ele escreve umas coisas que são tão atuais e que a gente vê até hoje as agências fazendo diferente, que um exemplo que eu comentei foi dele fala que o anúncio que não parece anúncio converte muito mais. Falou que na época de jornal, de revista lá, ele falou que os anúncios que não parecem anúncio convertiam até 50% mais. Isso em 1960, pessoal. Então, assim, para a gente ver que várias das coisas que a gente fala hoje já tinham sido absorvidas e feitas por caras que eram grandes mestres da publicidade tradicional, mas ainda assim a gente vê muita agência e muita empresa de marketing fazendo no sentido mais tradicional, né, Marcelo? Exato. O David Ogilvy, considerado pai da publicidade, né? Pai da publicidade moderna, ele tinha um viés muito direcionado para a emoção da pessoa, né? Ele criou algumas campanhas que duraram por décadas vendendo, né? E justamente por causa dessa direção, né? Pensar na pessoa é mais importante do que pensar no produto que você vai oferecer para a pessoa. Então, e você citou a palavra você, né? A palavra você é a palavra mais importante do copy. Inclusive, quem está assistindo aqui percebe na forma como nós estamos conversando. Quantas vezes eu utilizo você. Essa forma informal de transmitir uma mensagem é que cativa, porque desce na altura da compreensão da pessoa. Não é uma linguagem formal, institucionalizada, mas é uma linguagem do cotidiano. Isso fisga a pessoa. Aí a pessoa olha e fala assim, pô, ele está falando de um jeito que eu estou entendendo. E aí você entra no campo da simplicidade, porque as pessoas só compram o que elas entendem. Não adianta você escrever grandes discursos com palavras bem organizadas, quase filosóficas e literárias, se a pessoa está tendo que fazer um esforço de raciocínio analítico para interpretar o que você está querendo dizer. E quando a pessoa vai para o analítico, é razão. E você tem que manter a pessoa na emoção, porque quando você mantém a pessoa na emoção, é que você ganha a pessoa para o seu lado. Né? Então, eu gosto muito de olhar por esse lado, porque para mim isso é o que determina o sucesso de um projeto de copy. Na verdade, que determina o sucesso de qualquer marca, de qualquer produto. Você pode ver até grandes marcas
que de um tempo para cá tem utilizado essa linguagem mais direcionada para causa, para sensibilidade, para emoção, tem ganhado o jogo assim absurdamente. Eu lembro aqui rapidamente, provavelmente muitas pessoas que estão aqui assistindo devem ter acompanhado uma das últimas campanhas da Apple do lançamento do celular, vamos dizer assim, do celular barato deles, né? O barato deles é bem fora da curva, mas uma campanha na televisão que a Apple rodou, falando iPhone SE, se eu não me engano, que é o celular de baixo custo da Apple. E aí a campanha mostrava, não falava da qualidade da câmera, da resolução, de quanto RAM tinha, de quanto giga tinha, da qualidade do aparelho, não. Mostrava simplesmente um homem chegando em casa com a caixinha do celular. E todo o ritual que aquele homem fez para abrir aquela caixinha do celular. Porque aquilo envolve emoção, o status, a alegria, a felicidade, a satisfação de poder estar na mão dele um aparelho daquele nível. E aí a frase, né, uma única frase que aparece na campanha é muito iPhone por menos. Então não precisa dizer qual é a resolução, a configuração, a capacidade técnica. Não, é a experiência de você ter um aparelho daquele na mão. E isso vende emocionalmente, né? Porque vende a experiência. Cara, sensacional. Os caras entenderam, né? Vou fazer um produto aqui com um ticket um pouco mais baixo, justamente para dar acesso para as pessoas. O que as pessoas querem com aquilo? É justamente a experiência do acesso, né? De poder pegar um iPhone novo ali, abrir a caixa. Então, exemplo excelente aí. E, galera, o Marcelo, eu comentei isso no início, mas o Marcelo, ele tem muito conteúdo gratuito sobre copy no Telegram, ele tem podcast, tem canal no YouTube, todos os canais possíveis que você imaginar, ele tá lá e tem muito conteúdo gratuito. Tem a comunidade dele também, que eu faço parte, então eu estudo muito copy com o Marcelo. Mas eu sempre falo isso também, Marcelo, que a gente vê em 99% do que existe aí de curso de marketing digital e afins, muito conhecimento técnico, né? O cara vai ensinar copy, ele ensina gatilhos mentais, ele vai ensinar Facebook Ads, ele ensina a clicar na ferramenta, mas eu acho que seria obrigatório, cara, para todo curso, todo material de marketing digital realmente ter esse lado aí que você falou e você reforça muito, que, cara, todo curso de marketing, todo material de marketing deveria ter um módulo de empatia. Cara, antes da gente entrar aqui, antes de aprender gatilho mental, antes de aprender qualquer coisa, senta aqui comigo e vamos parar para pensar nas pessoas. Vamos parar para poder enxergar como que você se coloca no lugar da pessoa que está do outro lado. Como que você enxerga os desejos daquela pessoa que está do outro lado ali. E essa para mim, é a pedra fundamental de tudo, né, Marcelo? É ter essa visão e conseguir aplicar esse efeito espelho no copy, né? Do cara que está lendo aquilo ali, de fato, ele parar, olhar e falar, cara, eu consigo me ver nas palavras que estão sendo escritas aqui, né? Total, eu penso que os melhores copywriters são grandes observadores do comportamento humano, né? Você não precisa ser psicólogo, perito no comportamento humano, mas você precisa ter uma sensibilidade mais aguçada por observar como as pessoas agem e por que elas agem como agem. E quais são os acionadores que disparam esse tipo de comportamento nas pessoas. Então, eu gosto muito de dizer, né, que os melhores conhecimentos de copy que eu tive, os melhores livros de copy que eu li, não são livros de copy, nem são conhecimentos de copy, são conhecimentos sobre o ser humano, sobre o comportamento humano, sobre por que as pessoas agem como agem, o que leva as pessoas a tomar as decisões que tomam. Então, para mim, isso se fosse resumir copy em 2 palavras, é comportamento humano. Quanto mais você conhece do comportamento humano, mais capacidade, habilidade, perícia você vai ter nos seus textos persuasivos, né? Porque você é como se fosse uma condução, né? Um direcionamento. Inclusive, isso me chama muita atenção, que muitas pessoas que entram no mercado, e é engraçado até pensar nisso, né? Se você vende para pessoas, né? E eu acredito que a maioria das pessoas, ou se não todas, né, vendem para pessoas. Não acredito que você vende para um outro ente que não seja um ser humano. Eu acho muito curioso como que as pessoas, querendo lidar com pessoas, querendo falar com pessoas, querendo vender para pessoas, esquecem de analisar
o próprio comportamento pessoal diante das próprias atitudes e decisões de compra, né? Por exemplo, quando você quer um tênis, quando você quer um carro, quando você quer uma TV, quando você quer um curso, quando você quer alguma coisa, quais são as reações emocionais que passam por dentro de você, pela sua mente, pela sua sensibilidade, que te levam a tomar tal decisão, né? Ninguém compra produto pelo produto, você compra produto pela satisfação e o benefício que contém naquele produto. Eu gosto de dizer que você compra a satisfação futura do problema solucionado, né? É isso que você compra. O produto é um detalhe ali, o produto é a ponte, mas você não quer a ponte, você quer o destino. Então, isso me deixa muito curioso. Por exemplo, às vezes eu falo assim com as pessoas, né? Às vezes a pessoa escreve lá um copy, uma promessa, uma headline, uma ideia, seja o que for, e aí eu gosto de fazer essa provocação, né? Se você encontrasse uma pessoa agora que você não conhece na calçada, você teria coragem de falar isso para ela, assim, na lata? Como ganhar 100 mil reais em 7 dias? Você falaria isso para uma pessoa na lata, assim? Qual que é a primeira reação que essa pessoa teria? É um louco. Não dá para acreditar. Então, o texto, copy, aceita qualquer coisa. A pergunta é, falando isso, olhando no olho de alguém, funcionaria? Isso já conserta 80% de qualquer erro que você pode cometer no copy. Em vez de escrever para o papel, ou em vez de escrever para impressionar alguém que faz parte do seu ciclo de amizade, escrever para a pessoa que vai ser impactada pelo copy. E ver se o que você está dizendo no copy faz sentido para a pessoa. Se é rápido dela pegar. Se é simples para ela acreditar, né? Então, cara, eu acho legal isso aí que você falou, que nesse próprio livro do David Ogilvy tem essa frase aí que eu li também e me marcou, que era: nunca insulte a inteligência do seu público com um copy. A pessoa que está lendo do outro lado pode ser a sua esposa. Então o pessoal tem muito essa visão que está escrevendo para uma outra pessoa qualquer, uma entidade X, mas a gente tem que lembrar que são pessoas próximas e que elas são pessoas inteligentes também. Tem muita gente que na hora que começa a fazer qualquer tipo de estratégia de marketing não pensa que a pessoa do outro lado é tão inteligente quanto essa, né? Ainda mais quando a gente está falando em alguns setores mais acadêmicos, mercado financeiro e etc. São pessoas que têm formação, que são pessoas que vão questionar tanto quanto você questionaria. E isso deve ser considerado na hora de fazer qualquer coisa, né, Marcelo? A gente tem que entregar as respostas para as perguntas que a gente faria também. Total, eu gosto muito de fazer esse exercício, né? As minhas ideias, elas só ganham vida quando, de forma informal, eu testo as minhas ideias conversando com pessoas comuns do cotidiano. Gosto muito de dar um exemplo. Quando eu escrevi para criptomoedas, eu fiz um grande lançamento para criptomoedas, para vender um curso de criptomoedas. Na verdade, um curso que ensinava a pessoa a investir em criptomoedas. Só que era um mercado que eu não conhecia, né? E aí entra o desafio, né? Porque é muito confortável, né, para você empurrar para as pessoas aquilo que sequer você conhece, experimentou e sabe do que se trata. E aí o que eu fiz, né? Eu falei assim, eu não conheço isso. Qual argumento eu vou usar para a pessoa acreditar no meu copy? Eu tenho que ter um conhecimento mais apurado sobre isso. Então eu fui ler um livro, eu fui assistir 2 documentários e um filme, eu conversei com pessoas que investiam em criptomoedas, eu conversei muito com o especialista que ia conduzir o curso, mas principalmente eu me expus na frente de outras pessoas dizendo que eu acreditava em criptomoeda. Eu lembro que eu participo de um mastermind de empreendedores, e aí no último dia do mastermind sempre tem um jantar coletivo, né? E aí eu sentei lá numa mesa com uma meia dúzia de outros empreendedores, e aí do nada, porque esse é o segredo também. Você não vai começar uma conversa informal falando assim, eu estou escrevendo um projeto de copy para vender criptomoedas, o que você acha?
você já condicionou a resposta da pessoa. Dependendo do nível de admiração que aquela pessoa tem por você, a resposta dela vai vir toda conflituada, toda cheia de conflito, toda cheia de viés. Pô, será que se eu falar isso eu vou ofender ele? Pô, o cara é bom nisso, né? Então a pessoa perde um pouco a capacidade espontânea de dar uma opinião livre. Então, como que eu gosto de falar? Eu estava ali jantando, aí do nada virei pro cara da frente e falei assim, cara, vou colocar uma grana em criptomoeda. Eu assisti um documentário, li um livro, gostei. Eu acredito em criptomoeda, cara. Mano, mas o cara me detonou na mesa. Não, isso aí é uma merda, você vai perder dinheiro. Aí já entrou outro na conversa, aí outro. Uns acreditavam, outros não. Mas o que que isso me deu? Me deu um ponto de vista do que as pessoas pensam sobre criptomoeda. Objeções para as quais eu não estava presente. Argumentos positivos para os quais eu não estava presente. Eu simplesmente expus a minha ideia. Sem falar que era copy, sem falar que era um projeto, sem falar que eu ia vender um curso. E o que eu recebi de feedback só me ajudou a construir um copy melhor. Observando todos os pontos positivos e negativos, valorizando os positivos, quebrando os negativos. E aí tem o próximo passo, que aí eu acho que é o nível superior. Não é em todo produto que você vai vender que você consegue fazer isso, mas eu fui lá, peguei um dinheiro meu e investi em criptomoedas, para sentir o que sente quem coloca o dinheiro num investimento que ele não sabe nem de onde veio nem para onde vai. Como você vai convencer a pessoa? Ah, de onde veio criptomoeda? Ninguém sabe. Sabe lá que tem um Zé lá que inventou a parada, que tem lá um sistema todo seguro. Mas para onde vai isso? É diferente da bolsa. É diferente você investir numa empresa sólida. É diferente você investir num investimento num fundo. Tem um gestor, tem uma pessoa que você pode acompanhar. Criptomoeda é completamente aleatório. Não sabe de onde veio nem para onde vai. Quando você arrisca a sua própria pele e coloca a sua pele em jogo naquilo que você quer oferecer para alguém, o seu nível de compreensão daquilo, o seu nível de sensibilidade diante daquilo que você vai oferecer para a pessoa é muito maior, é muito melhor. E aí você se sente mais seguro e confiável para escrever um copy que, de fato, vai dar os argumentos persuasivos que a pessoa precisa para acreditar naquilo. É como eu digo, não é todos os produtos que você consegue fazer isso. Por exemplo, você vai vender um produto de saúde, não tem o problema que aquele produto resolve, você não precisa tomar aquele produto para sentir o que sente, mas você precisa aprofundar no tema, né? E o que eu vejo muito é pessoas escrevendo copy de orelhada, né? Ah, vou escrever aqui para vender esse produto. Se você não conhece o produto, não conhece especialista, não conhece o mercado, não conhece a audiência, não conhece a concorrência, a chance de você errar é absurda. É absurda. Então, gastar tempo pesquisando, se aprofundando, arriscando a própria pele naquilo, é que te dá competência suficiente para ter argumentos sólidos, persuasivos, que ninguém ainda teve para vender aquele tipo de produto ou serviço. Cara, legal demais. E, pessoal, para quem viu o título que eu coloquei aqui na live, coloquei o fator 7 dígitos para produtos digitais. E tem meia hora que eu e o Marcelo aqui, nós estamos falando sobre comportamento humano, sobre pessoas. A gente poderia ter entrado aqui e falado de técnicas, mas o que eu acredito muito? Que as técnicas, elas são só diretrizes para te fazer enxergar o que é essencial para você entender a pessoa que está do outro lado. Por exemplo, a gente falou da questão dos anúncios que não parecem anúncios converterem mais. Por que isso acontece? Porque o cara do outro lado ele já está acostumado a ver anúncio institucional bonitinho o tempo todo, e aquilo ali não chama a atenção dele. Podia falar de Big Idea. Ah, cara, por que tem que ter uma Big Idea? Por que tem que ser um conceito único, um conceito urgente, um conceito específico? Porque o cara, você tem que parar ele, você tem que fazer o cara parar o que ele está fazendo por um minuto ali e prestar atenção naquilo. Então, toda vez que você se coloca no lugar do outro de verdade, para pensar na quantidade de informação que ele enfrenta todo dia, nas outras ideias que ele já teve de frente, no tanto de anúncio que ele vê todos os dias. A técnica, ela é só uma forma de te passar como enxergar essas coisas. Mas eu acho legal que o próprio Marcelo, na hora que você vai falar sobre Big Idea, uma das primeiras coisas que você fala é que você já usava isso antes de aprender de fato o que era Big Idea, né, Marcelo? Porque você já tinha esse feeling de poder entender que o negócio
tem que ser diferente, que ele tem que tirar o cara da zona de conforto, que ele tem que impactar e deixar uma marca nele ali. Sem necessariamente entender o conceito do que é de fato Big Idea, sem ter escutado esse nome, você já aplicava aquilo porque o seu foco é muito mais entender as pessoas, né, Marcelo? Total. É assim, eu não sei se por causa da minha história, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma afinidade muito grande com pessoas, né? Eu gosto de estar com pessoas. E eu gosto de estar com pessoas, eu sou uma pessoa extremamente observadora nos comportamentos, nas reações, nas atitudes, né? E isso é uma matéria-prima para o meu trabalho. Então, como você citou, de fato, é, vamos dizer assim, eu aprimorei o meu conhecimento de copy nos últimos 4 anos, mas eu já escrevo há 8, já escrevo copy há 8. A minha pergunta, quando eu comecei a ter acesso a material mais robusto de copy, foi: onde estava todo esse conhecimento quando eu tinha resultado antes de saber disso? Como eu fazia para ter resultado antes de saber dessa parafernália de regras, sistemas, métodos, técnicas e estratégias de copy? E aí eu fui visitar os copies antigos que deram muito resultado, né? E aí falei, pô, tá aqui uma ideia. Tá aqui sei lá, qualquer coisa. Por quê? Porque o meu viés sempre foi olhar para a pessoa e não para o produto, né? Então, eu acho que esse foi um jogo ganho por causa de uma intenção genuína que eu tenho, né? Falar isso pode parecer meio piegas, meio clichê, mas o resultado que mais importa para mim num copy, e é até por isso que a MR tem uma série de critérios para aceitar clientes, é qual é o nível real de transformação da pessoa na ponta, né? Não é o nível de dinheiro que entra para a empresa, no meu caso, né? Eu acho que não é não posso aqui julgar ou dizer que é um erro você vender pensando no faturamento. Só não é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de escrever, tipo assim, uma pessoa que aceita o meu copy vale os 7 dígitos, né? É o que eu estou falando, tipo, pode parecer piegas, pode parecer que eu estou fazendo um discursozinho diplomático, bonito aqui para sair bem na foto, mas desculpa a palavra, foda-se o que as pessoas pensam, né? Eu vivo assim, eu gosto disso, né? Talvez por causa da minha experiência, de quando eu fui frei franciscano, aprimorei muito essa habilidade de gostar do ser humano pelo ser humano, sabe? Eu até gosto de dizer assim, nunca olhe para as pessoas como clientes, né? Nem clientes potenciais, mesmo que as pessoas já compraram de você. Olhe para as pessoas sempre como pessoas, né? Independentemente do potencial de compra que aquela pessoa tem ou do quanto ela já comprou de você, ela continua sendo uma pessoa com sentimento, com interesse, com desejo, que precisa ser respeitado, precisa ser atendido. Eu lembro muito de um lançamento que eu fiz para desenvolvimento pessoal, era um produto de alta performance, era um curso, né, online, e aí a pessoa que comprava o curso online ganhava o direito de participar de um evento ao vivo, de um evento presencial. E nós vendemos 900 cursos a R$ 4.000. 900 cursos a R$ 4.000. E no dia do evento, porque eu tinha trabalhado no copy do produto, eu estava lá na primeira fila, né, do evento. E aí o meu sócio, um determinado momento lá, ele me deu uma cotovelada assim e falou assim, cara, olha para trás. E aí eu vi aquele mar de 900 pessoas, luz piscando, povo pulando e tal. E ele falou assim, cara, você tem noção que hoje talvez essas pessoas vão viver a melhor experiência da vida delas e elas só estão aqui por causa do copy que você escreveu? Que conectou elas à solução do especialista. Esse dia, que aconteceu há 5 anos atrás, foi o maior prazer da minha vida como copy.
Entender isso. Porque isso, para mim, é o que faz sentido. E aí, é claro, eu estou numa empresa, é óbvio que eu busco faturamento e sempre o maior faturamento. Mas não é a qualquer custo, né? Eu não gosto do faturamento a qualquer custo. Então, nós temos uma série de critérios de quais clientes, para quais clientes nós vamos trabalhar e para quem eu vou escrever. Justamente por causa disso. E eu não me apego muito à regra, técnica, método, sistema. Eu acho que é muito importante conhecer, mas a partir do momento que você conhece, você tem que ter a liberdade e a espontaneidade de quebrar certas regras, sistemas, métodos, técnicas, para desenvolver o seu próprio estilo autoral de escrever. Então, para mim, isso é o que me move. Se eu tivesse que seguir um método todo dia, eu ia preferir pagar alguém para fazer o que eu faço, porque aí era só replicar. Mas como eu sei que o comportamento humano não é uma regra sistemática e técnica, mas o comportamento humano é muito flexível, volátil e muda a todo tempo de acordo com os humores, com as circunstâncias, com os acontecimentos sociais, culturais, econômicos, políticos e do próprio mercado, eu acho que ter uma sensibilidade diferenciada de atenção para o comportamento humano faz uma diferença. É um tempero diferente no copo, né? Eu até gosto de fazer duas analogias, né, para encerrar esse tema. Eu faço arroz muito bem. De verdade. Eu não faço bem outras coisas, tá? Mas arroz eu faço na cozinha, né? Falando da cozinha. Mas arroz, modéstia à parte, eu sou muito bom em fazer arroz. E eu tenho uma técnica. Minha mãe tem outra. Minha esposa tem outra. E não significa que o arroz delas fica menos bom que o meu. Agora, se eu quiser que a minha esposa e a minha mãe façam arroz como o meu, pode ser que elas estraguem o arroz delas. Porque no fim é arroz. No fim é sabor. Mas o processo de construção varia. Outro exemplo que eu gosto de dar. Você é casado? Não. Tá. Você tem irmão? Tenho. Você mora com seus pais? Não. Morou até quantos anos? Até 23. E aí morava seu pai, sua mãe, você e irmão? É irmão que você tem? E minha irmã? E sua irmã. Vocês chegaram a morar os 4 juntos? Isso. Exato. Muitas vezes o seu pai teve que convencer a família toda a fazer alguma coisa, não teve? Com certeza. Ele usava o mesmo discurso para você, para sua irmã e para sua mãe? Porque Não. ele conhecia cada um de vocês. Ele sabia da reação de cada um de vocês. Se ele falasse com você do mesmo jeito que ele falava com a sua mãe, não ia funcionar. Se ele falasse com a sua irmã do mesmo jeito que fala com você, a sua irmã poderia ficar muito sensibilizada, irritada. Então, percebe como o mesmo discurso não funciona para todo mundo? É por isso que eu gosto de dizer que nenhum método, nenhum sistema, nenhuma regra de copy funciona sempre igual, do mesmo jeito para todo mundo. Só que conhecer a regra é bom, porque você só consegue quebrar a regra quando você conhece a regra. É aí que está o segredo de todo jogo. Cara, legal demais. Eu dei na última... Teve um último podcast, pessoal, que é com o Rei do Tráfego. Depois, na hora que a gente sair desse aqui, vocês assistam lá. Mas eu dei um exemplo relacionado a isso para tráfego pago também. Porque hoje a gente sabe brincar com o tráfego, vamos dizer assim, a gente sabe fazer algumas coisas que estão fora da regra ali, porque a gente conhece os elementos do que é feito no Facebook Ads, do que é feito no Google, do que é feito em landing page, e a gente consegue brincar com isso. Mas eu dei exemplo até da autoescola lá. Você não chega na autoescola dando um cavalo de pau no carro, fazendo drift lá. Você tem que primeiro aprender as regras, o básico, o que é passar a marcha. Na hora que você conhece o contexto todo ali, você começa a conseguir brincar muito melhor com aquilo, né, Marcelo? Exato, é muito importante isso que você falou. Por exemplo, quando você tira a carta,
você aprende que você tem que manter as duas mãos no volante. Depois que você aprende a dirigir bem, você percebe que manter as duas mãos no volante é uma das coisas mais cansativas e idiotas que existe. E não impacta em nada você dirigir o carro. Mas se você quiser começar a dirigir o carro com uma mão só no volante, você pode provocar um acidente muito grave. Então, o tempo, a experiência e a habilidade desenvolve a perícia de você fluir e quebrar algumas regras sem perder a qualidade, o conteúdo e o resultado. Né? É engraçado porque é isso que eu falo, né? Você analisar o seu cotidiano é uma escola de copy. Por exemplo, você usa tênis? Uso. Você já foi alguma vez para a loja comprar um tênis em específico que você queria, que você viu na campanha, ou que você viu no pé de alguém? Aí você chegou na loja, colocou no seu pé e não funcionou bem, aí você saiu de lá com outro ou saiu sem o tênis? Já. Esse é o jogo, cara. Né? Às vezes a sua visão, a sua percepção de uma coisa, quando é colocada em prática, é outra coisa. É aquela frase clichê, né? A teoria na prática é outra. Né? Ou aquela outra frase, né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Né? Você imagina o coronel de um batalhão, nem sei se é coronel que chama, sei lá como é que chama, o líder de um pelotão de guerra. Imagina que ele vai fazer um plano de ataque. Ele vai fazer um plano de ataque. Aí ele fala assim, ó, nós vamos entrar por aqui, e aí o pelotão de trás vai entrar pela direita, e vai fazer isso, e aí vocês dão um tiro por aqui, jogam uma bomba aqui, aí vai vir um avião e tal. O que acontece? No plano, o cara nunca considera assim, ó, vocês vão entrar por aqui, aí uns 10 vai morrer porque vai levar tiro, aí o inimigo vai atacar, provavelmente vai derrubar o nosso avião. Você percebe? Essas coisas imprevisíveis não são previstas nos planos. Né? Ninguém faz um plano prevendo que pode levar um tiro na guerra. E esse é o erro. Né? Porque no mundo do ser humano, tudo é possível. Então, por isso que alguém vai falar assim, você tem que começar o copy pela headline, ou você tem que começar o copy pela ideia, ou você tem que começar o copy pela promessa. Eu já comecei copy quebrando objeção, já comecei copy mostrando 7 provas. Né? E daí? Tá errado, então, pela banca dos juízes de copy internacional? Só está errado quando não dá resultado, porque copy bom é o copy que dá resultado, independentemente da estrutura, do método, do sistema ou da técnica que você utilizou. Existem alguns elementos que são essenciais em qualquer copy? Sim. Oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta. No meu ponto de vista, isso é essencial. O resto, quando isso vai aparecer e como, você tem que sentir de acordo com o conhecimento que você tem do mercado e da audiência para quem você escreve. Aí, tudo muda. Cara, legal. Provavelmente nesse produto que você fez isso, você identificou que de cara o pessoal já tinha um nível muito alto de objeção e que se você não quebrasse aquilo ali, talvez o pessoal absorveria muito menos o copy, né? E é o que a gente está falando de saber brincar, né, Marcelo? Uma vez que você sabe para que aquilo serve, como que aquilo se aplica e qual que é o efeito daquilo, não tem por que você ficar se apegando. Você pode virar, ter a segurança de virar e falar, cara, eu vou quebrar a objeção desse cara primeiro para ele escutar o que eu tenho a dizer. Exato. É engraçado porque a promessa talvez tenha sido uma das promessas mais agressivas que eu já fiz, né? Era para o mercado financeiro e a promessa era assim, dinheiro rápido... Peraí. O lançamento chamava assim, ó, ganhos sem trégua. Essa era a ideia do lançamento, ganhos sem trégua. E da onde surgiu isso? Surgiu de um happy hour bebendo cerveja no bar, junto com um especialista. Então, eu ia escrever o lançamento para ele, do mercado financeiro, fomos tomar uma cerveja, tomamos umas 3, ficamos meio alegre, e aí ele contou que ele fazia treino de tiro. Né? Ele fazia treino de tiro, e aí veio conversa vai, conversa vem, e fomos parar lá no Velho Oeste, né? Onde os conflitos não tinham trégua, né?
Não tinha trégua, né? Os conflitos lá no Velho Oeste e tal. E eu falei, caraca, mano, o que você faz é possibilitar para a pessoa vários ganhos por dia, com possibilidade de ser todos os dias. É como se fosse uma sequência de ganhos sem trégua. A pessoa, depois que ela entra, ela pode ganhar tanto e todo dia que ela não tem trégua de ganho. É quase como ela tem que dizer assim, hoje eu não vou entrar que eu não quero ganhar. Sem trégua. E aí qual que era a promessa do lançamento? Dinheiro rápido todo dia na sua conta com hora marcada sem alterar sua rotina. Cara, cada palavra é muito forte para ser imediatamente acreditável. Ó, dinheiro rápido, todo dia, na sua conta, com hora marcada, sem alterar sua rotina. Cara, se você... E assim, não era mentira. Mas é muito difícil de acreditar. Então, como que eu comecei o copy? Logo de cara, já mostrei 7 provas de pessoas que estavam ganhando todos os dias. Pá, 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 pá. Você acabou de conhecer a estratégia de ganho sem trégua. Com pouco, você tem a capacidade de gerar dinheiro rápido todo dia na sua conta, com hora marcada, sem alterar sua rotina. A minha promessa passou a ser a conclusão da prova. Porque se eu começasse o copy pela promessa, eu já ia perder metade ou mais das pessoas falando mais um picareta querendo vender o sonho de ficar rico rápido. Então, esse tipo de sensibilidade você tem que ter. Se eu fosse seguir a regra, eu nunca começaria um copy pela prova. E legal, Marcelo, porque voltando naquele exemplo que você deu de... Você abordaria a pessoa na rua falando isso, né? Falando ganha dinheiro rápido todo dia com hora marcada? Cara, no geral, não abordaria. Mas imagina que você está andando na rua e tem 7 pessoas atrás de você que tem essa promessa cumprida e o cara vai parar assim, não vai acreditar em você, mas vai falar, não, velho, olha aqui o João, a Maria, o Fabiano e tal, eles ganharam, todos eles falando, não, eu realmente ganhei e tal. Então é isso. Você pode fazer uma promessa muito agressiva desde que você tenha uma prova do tamanho daquela promessa, né, Marcelo? Exato. Assim, como é que eu posso dizer? Criar um começo de copy bom é suficiente para ganhar a atenção da pessoa, mas não garante que você vai conseguir reter a atenção da pessoa. Né? Porque reter depende de relevância, de importância, de benefício, de persuasão. Então, às vezes, você gasta muito tempo para começar bem o copy, mas perde a mão no meio, no contexto do copy. Porque a pessoa não vê correspondência. Pô, parece que a headline e a promessa é melhor do que o próprio copy. Né? Eu gosto de fazer analogia com trailer de filme, né? Vai lançar um filme novo, e aí sai o trailer do filme. Aí você assiste o trailer do filme e você fala, maluco, vou comprar o ingresso para assistir na pré-estreia. De tão animal que é a headline do filme, né? O trailer do filme, o teaser do filme. Aí você vai lá, gasta uma bica, com direito a pipoca e refrigerante mais caro que o ingresso, leva a namorada, o marido, a esposa, os filhos, para assistir na pré-estreia. Aí quando você vê o filme, você tem saudade do trailer, porque o filme não é tão bom quanto o trailer. Então, esse é um cuidado que você tem que ter de sensibilidade. Por isso que o copy tem que ser bom inteiro. Claro que o começo é o mais importante, mas não adianta ter um começo bom se o contexto não corresponde a esse começo para segurar a pessoa. Cara, legal. É muita questão que você fala e te chamar a atenção a questão de violar a expectativa. E volta também naquilo que a gente falou, né, Marcelo, de... Não existe... a técnica, pessoal, é só uma forma de você conseguir enxergar o comportamento da pessoa que está do outro lado. Se fosse você lendo, se deparando com uma carta de vendas gigante, você clicou num anúncio, caiu num texto gigante lá. Você ia continuar lendo se o negócio tivesse chato, tivesse enfadonho, tivesse coisas muito óbvias, não tivesse alguma coisa ali para te prender o tempo todo? Não ia. Sua irmã não ia, seu pai não ia, sua mãe não ia. Então, por que o seu cliente da outra ponta ali, ele ia continuar lendo, né, Marcelo?
É isso, cara. Nenhuma conversa desinteressante é interessante para você prestar atenção, né? Tanto que na revisão, uma das coisas que eu mais procuro quando eu reviso copy, não só o meu normalmente eu submeto alguém para revisar e depois vou fazendo as alterações, mas eu faço muita revisão de copy. Porque eu tenho a comunidade Copy Sniper, onde claro, não é todo mundo que está lá que eu reviso o copy de todo mundo que posta lá, porque não tem condição, humanamente falando, não tem condição para isso. Mas muitos copies que caem lá recebem um ponto de vista, inclusive uma das aulas de quinta-feira, que toda quinta-feira às 20 horas tem aula de copy ao vivo no YouTube, né? E a penúltima aula, acho que foi a penúltima aula, a gente fez uma revisão do copy de um membro lá da comunidade Copy Sniper que você faz parte. Mas quem participa da minha imersão presencial, que é a Copy Experience, que é uma imersão presencial, 3 dias de evento, só sobre copy na prática, como é um ticket mais elevado, todas as pessoas que participam do Copy Experience, eu reviso palavra por palavra de um projeto inteiro de copy da pessoa. Pode ser os 4 scripts de um lançamento, pode ser uma carta de vendas, pode ser o que for. O cara me manda o projeto inteiro dele de copy, eu reviso frase por frase. Como eu faço isso muito, uma das coisas que eu mais procuro são pontos de confusão, né? Pontos de confusão, onde a mensagem não ficou clara, não ficou simples, ficou confuso, porque isso vai tornando o copy chato, cansativo, né? Então, eu acho que é uma grande coisa para se pensar, né? 2 coisas, né? Você contar uma piada chata, que ninguém vai rir, você se sente até envergonhado e frustrado. E 2, é você contar uma piada difícil que você tem que explicar depois, porque piada explicada é ausência de riso, né? Já passou pela experiência de contar uma piada e ter que explicar ela? Sim. Ninguém ri, porque não adianta mais. Ou a pessoa entende instantaneamente a sua piada, ou você perdeu o jogo. É isso. Cara, outro ponto que eu estava relacionando que é bem interessante, que agora que você contou essa parte da sua história de ser frei franciscano fez muito sentido, e do David Ogilvy também tem, né? Que ele era vendedor de fogão de porta em porta. Então você consegue ter muito essa sensação da sensibilidade porque você presenciou isso ao vivo, de fato, trocando ideia com as pessoas e vendo mesmo quem estava do outro lado e tentando ser interessante numa conversa. E o David Ogilvy tentando vender o fogão lá de porta em porta, que você tem que chegar, gerar interesse na hora. E as pessoas que têm um background de vida muito relacionado à interação com outros seres humanos conseguem mandar muito bem em copy, geralmente, né, Marcelo? Exato, tem 2 coisas que eu quero destacar aí. A primeira é que eu não sei quando, você que está assistindo aqui, quando você vai assistir isso, né? Você pode assistir isso no futuro, mas nesse exato momento nós estamos na pandemia, né? Cara, tem sido terrível para mim. Eu não nasci para trabalhar em casa, né? Eu trabalho em casa, faço o que tem que fazer, faço, mas com raiva, não gosto. Por quê? Porque sair de casa e ter contato com pessoas é a maior matéria-prima do meu trabalho. Ter pessoas em volta de mim é uma inspiração. Eu gosto de trabalhar no meio de pessoas, com pessoas, interagindo com pessoas no real, assim, sabe? Poder tocar, poder olhar no olho, sem uma tela de intermediário. Isso me ajuda muito nos meus projetos de copy. E segunda coisa que eu quero falar é que quando eu fui frei franciscano, apesar de girar muito dinheiro para manter a obra viva, que era uma obra que tinha 100 casas de acolhimento de moradores de rua, né? 100 casas pelo Brasil, imagina o que é isso. Eu fui superior de uma casa que tinha 200 moradores de rua acolhidos dentro da casa. Era do tamanho de um hospital a casa. Então, gira muita coisa ali para manter aquela máquina funcionando. Só que nós, os 100 casas viviam de doação. E a gente tinha que dar a cara a tapa e pedir mesmo. Pedir doação, pedir caridade das pessoas, pedir ajuda,
pedir comida, pedir para pagar a conta de luz, pedir para pagar a conta de água. E um dos copies mais difíceis de fazer é o copy pedindo doação. Sabe por quê? Eu imagino. Porque a pessoa não tem o benefício imediato do produto na sua mão. Quando você doa, você tem uma sensação de ter feito bem. Mas aí, quando você vira as costas, uma pessoa não olha e fala assim, nossa, estou vendo que você fez o bem. Então, a pessoa não tem a recompensa imediata. Ela tem a recompensa de sensibilidade, mas ela não tem a recompensa imediata por ter feito a doação para alguém. Né? Ela não sai na rua sendo reconhecida por ter feito a doação. E uma das necessidades do ser humano é ser reconhecido pelas suas boas obras ou pelas suas atitudes. Então, inclusive em treinamentos de copy nos Estados Unidos, eles pedem muito para você escrever copy pedindo doação. Porque o copy mais difícil de escrever e é uma grande escola. Porque você trabalha única e exclusivamente com a persuasão emocional da pessoa. Ela está te dando dinheiro sem, entre aspas, receber nada em troca. Né? Então, eu acho que isso também me deu um pouco mais de sensibilidade para fazer o que eu faço hoje. Então, é isso. Cara, legal demais. Marcelo, já vou caminhando para encerrar por aqui, senão o tempo vai cortar a gente. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente falou, foi um papo super legal sobre comportamento humano. E, Marcelo, eu queria que você deixasse aqui para o pessoal, só antes da gente encerrar, as indicações desses livros que você falou, que os seus principais livros de copy aí são sobre comportamento e não sobre copy em si. Vamos lá. O primeiro deles, quem me conhece, sabe que eu falo desse livro praticamente todo dia, é o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. O livro chama Rápido e Devagar, as duas formas de pensar. E o autor é Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, em 2008 ou 2002, tá? Não tenho 100% de certeza. Mas ele foi um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia. Como isso é possível? Por quê? Porque as descobertas dele, que ele compartilha nesse livro, tem muito a ver com comportamento humano em relação entre produto, marca e consumo. E as descobertas dele nesse campo mudaram o curso da economia no mundo. Então, esse é o primeiro livro, Rápido e Devagar, as duas formas de pensar, de Daniel Kahneman. O segundo livro que eu quero indicar é o livro Nudge. Não é nude, é Nudge. N-U-D-G-E, de Richard Thaler. Richard Thaler também é um perito no comportamento humano, que também é prêmio Nobel de Economia, porque algumas das descobertas dele mudaram nações inteiras, economia de nações inteiras, com ideias simples e que podem ser facilmente aplicadas. Né? Nudges, pequenos nudges. O que é um nudge? É empurrar a pessoa para a escolha certa. Então, esse livro é magnífico. E um último, que ele é de mercado, mas ele não é especificamente copy, que é ideias, né? Que é ideias que colam. É isso. Cara, show de bola. Marcelão, vou te agradecer demais por esse papo aqui, por você ter participado do nosso podcast. Para quem perguntou onde é que vai ficar salvo, fica salvo no meu IGTV e já já a gente libera esse episódio também no Spotify e no YouTube para vocês poderem acompanhar. Então, vou encerrando por aqui o episódio de hoje. Agradecer a todo mundo que está assistindo aí. Agradecer o Marcelo novamente por ter dado essa aula para a gente, disponibilizar um pedacinho do tempo dele aí para vir falar com a gente. E Marcelão, vou deixar você fazer as considerações finais aí para a gente encerrar. Grande abraço, gratidão a cada um que assistiu, gratidão, Igor, pelo convite, gosto muito de fazer isso. E se você ainda não está no canal Copy Daily, é só ir lá no Telegram, escrever Copy Daily, C-O-P-Y, espaço D-A-I-L-Y, Copy Daily, conteúdo de copy todo santo dia, gratuito na sua mão. Um grande abraço, tamo junto, é nóis.
Show de bola, Marcelo. Um grande abraço, pessoal. E até quinta-feira, quando a gente tem o próximo episódio do 150 Graus. Falou e até lá.